Cão são Cusi, e Mizraim e Pute, e Canaã. E os filhos de Cusi são Sebe, Avilá, e Rabatá, e Ramaná, Ramá, e Rabiteca, e os filhos de Raminá são Sebe e Dedã. E Cusi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, que é a atual Babilônia, que é o atual Iraque, né? Se tornou chamado também Babilônia, Ur dos caldeus, terra de Ur, e Ereque e Acade, e Calmé, a terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, e Reboque, e Calá. E por aí vai. Então, esse opositor queria juntar o povo sobre um reino e domínio dele. E ele mesmo se autodeclarou Deus. Além de outros deuses, ele se autodeclarou Deus e se tornou um forte opositor de Deus e dos seus princípios, né? Criando a fortaleza de Babel, ali a torre de Babel, buscando alcançar algum tipo de conhecimento, algo sempre igual lá no princípio. Então você percebe que o Deus da Bíblia, ele quer impor limites, né? Sabe-se lá por que razão, motivo. Tem coisas que ele não quer que sejam questionadas, né? Trazidas. Já o outro lá questionava e se opunha a tudo. Então a ordem de Deus lá no início foi crescer, multiplicar e encher a terra. Por isso que esse negócio de excesso de população, crescimento populacional é balela, e isso não existe, não é verdade. A ordem foi crescer e o universo todo, essa sabedoria, sabe os limites de tudo, né? Os problemas são outros, e eu vou trazer aqui na sequência desses vídeos. Quais são os problemas nossos, hoje aqui, que veio trazendo ao longo da história? E aconteceu que, você vê que lá em Cã, ele já quis o que? Castrar Noé para manter o domínio. E depois, Nimrod queria ser ele o governador mundial, um líder mundial, um governo com domínio mundial. E ali tem várias outras histórias, né? Tem a passagem também que Terá, não muito claro na Bíblia, mas em outros estudos, Terá teria. Por que o Ur vem de terra do fogo, região do fogo, onde as pessoas sacrificavam filhos, sacrificavam pessoas, faziam sacrifícios humanos. E isso era feito na época de Nimrod. Ele era altamente mau, uma pessoa muito mau, perigosa. De onde veio Nimrod? Nimrod é filho de Semíramis, esposo de Semíramis. Semíramis era uma mulher totalmente paganizada, com adorações de outros deuses também. E Semíramis foi que gerou Tamuz, que está lá em 8 de Ezequiel, capítulo 8 de Ezequiel, quando fala da adoração no templo, fala mulheres chorando por Tamuz, né? Então Nimrod se auto-intitulou Deus Sol. E assim que ele morreu, essa é a história, né? Trazida por vários livros, culturas. Quando ele morreu, ele ficou conhecido como Deus Sol e iniciou a adoração do Sol, em homenagem a Nimrod. E Semíramis, em suas idolatrias também, teria gerado Tamuz, e depois que Nimrod morreu, casado com seu filho Tamuz. Esse é o que é trazido. E Tamuz teria morrido um pouco mais à frente. Quando Semíramis adotou, casou-se com Tamuz, seu próprio filho teve ele como esposo, ela se auto-intitulou Deusa Lua, Mãe Lua, Deusa da Noite, né? Adorada como a mulher perigosa, trapaceira, o lado escuro feminino, assim como lá em Lilith. E deram o título a Tamuz de Sol também, assim como Nimrod. Eles falaram que Tamuz era a encarnação de Nimrod, porque Tamuz uma certa vez morreu e acabou ressuscitando. Então eles falaram que o poder de Nimrod, Deus Sol, estava agora sobre Tamuz,
né, e onde nasceu a questão da adoração, da reverência à árvore de Natal. Nimrod teria morrido e ela contou que quando lançou Nimrod no carvalho, ele teria nascido na forma de uma árvore. E as sacerdotisas de Tammuz, por isso que fala em 8 de Ezequiel, que elas choravam, né, por Tammuz, porque a lenda, a tradição, era que elas choravam no pé desse pinheiro que nasceu desse carvalho, que representava Tammuz, e pendurava presente e oferendas, que é a origem da árvore de Natal hoje. Esse pendurar de oferendas, de presentes, aquelas bolinhas representam os presentes que as sacerdotivas e as mulheres que choravam por Tammuz penduravam na árvore, nesse pinheiro. Era um pinheiro que foi intitulado de Tammuz. E aí tem até uma passagem que Abraão teria levado os seus 2 filhos, Harã e Tera, né? Tera, pai de Abraão, teria levado Abraão e Harã na presença do rei Nimrod, porque Abraão teria quebrado os seus ídolos certa vez. Abraão destruiu os ídolos, tudo, as imagens da casa de Tera, e Tera é altamente idólatra. Falou, isso não se faz. Aí falou, essa estátua aí que destruiu as outras. Ele falou, mas como que uma estátua vai destruir? Aí Abraão falou, tá vendo? Se essa estátua não destruir as outras, certamente então não tem nenhum poder essas imagens, esses ídolos. Então Abraão, por isso que é tido como o pai da fé, essas coisas todas, porque ele foi o primeiro a crer. O primeiro homem a acreditar no Deus único, no único Deus, né, que hoje é considerado o Deus da Bíblia e que originou as 3 grandes religiões. Abraão foi o primeiro a crer e a ver que não tinha sentido a adoração de vários deuses, que teria um ser supremo aqueles outros deuses, que é os descendentes desses gigantes, que é os anjos caídos e os seus filhos com mulheres, esses gigantes, que tinham superpoderes, que foi adorado, reverenciado, elevado a patamar de Deus. E aí Nimrod falou, vamos fazer um teste. Lançaram Abraão no fogo. Se Abraão saísse vivo do fogo, o Deus de Abraão teria sido verdadeiro e vencido. Se Abraão morresse no fogo, provar-se-ia que o Deus verdadeiro seria Nimrod e que Deus não existiria, o único Deus. E acontece que, segundo os contos, Abraão teria superado a fornalha de fogo e saído com vida da fornalha de fogo. Só que Nimrod não se converteu, não se dobrou, não se curvou perante Deus. Nimrod continuou se auto-intitulando Deus, não reconheceu. Simplesmente deixou Abraão, cumpriu a palavra de deixar Abraão vivo. Isso certamente por uma providência divina. Já Harã, que acreditava que Abraão estava certo, falava, acredito que Abraão está certo. Lançaram ele também, por ele acreditar da mesma forma de Abraão. Porém, ele foi devorado pelo fogo, não teve a mesma sorte. Então, quando se fala em Ur, dos caldeus, a Caldeia, né? Ur refere-se à terra do fogo, região do fogo. E, então, quando nós falamos de Mesopotâmia, Império Babilônico, Ur dos caldeus, Caldeia, Ur, terra de Ur, Sumérios, lá antes, né? Sumérios, antes de tudo isso que eu falei, é a mesma região do Oriente Médio, região entre rios, entre Tigre e Eufrates, que é a tradução do nome Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer região entre rios. Então nós falamos tudo dessa região que hoje é conhecido como Iraque. E Bagdá é a cidade que foi fundada nas regiões de Babel. Você vê que reino, sofrimento, destruição, né? Quantos homens mal passaram por reino de Babilônia, comandaram Bagdá e Babel. Você vê que é uma tradição, me parece que é uma energia muito pesada, muito má naquele lugar. Você vê que troca de governante, mas é destruição, derrota, morte, guerra. Você não vê coisa boa, um período bom, próspero, de alegria, de sucesso, de prosperidade. Então, aquela região é envolta nesse tipo de coisa. Então, Babel cresceu justamente no entorno da torre, da antiga Torre de Babel. E lá tem vários zigurates, né? Acredita-se que daqueles zigurates, algum deles, seja ainda os resquícios dessa grande Torre de Babel que foi construída na época.
E Nimrod também possuía uma roupa que, segundo também vários livros que não estão na Bíblia, mas a Bíblia também dá uma breve pincelada sobre isso, ele teria as vestes, a roupa de Adão. E isso lhe daria o título de rei mundial. Ele se sentia rei do mundo, digno de governar o mundo, de reinar sobre o mundo, sobre o planeta, digamos, por ele ter essa roupa, né, como se fosse a túnica real, conseguida de Adão, que fora de Adão lá atrás. E futuramente houve a confusão das línguas, nasceu ali os idiomas na Torre de Babel, e desestabilizou ali o reino de Nimrod. E aí é onde nasceu o mundo mais ou menos como conhecemos hoje. Cã dirigiu-se para o Oriente Médio, onde hoje é a região de Israel, Jordânia, Cisjordânia, faixa de Gaza, aquela região ali de conflito até hoje, foi aonde Cã teria se deslocado. De Cã originou-se cananeus, cananitas, terra de Canaã, região de Canaã, cananeus, cananitas, tudo isso são derivações de Cã, filho de Noé. E posteriormente, os semitas ficou habitando primeiramente naquela região da África, norte da África, Egito, né? Você vê uma mesclagem ali forte entre semitas e os próprios egípcios. Adquiriram muito conhecimento e sabedoria também daquela região. E posteriormente, por haver uma seca, né, os semitas, que na verdade foi assim, primeiramente, antes de tudo, os semitas dominaram essa região do Oriente Médio, tá? Antes de tudo. O Cão, conforme queira, habitou a região da África. Isso voltando lá atrás, tá? O que eu falei não está errado, mas é só a sequência. Habitou a região da África. São os descendentes de Cã. Descendentes ali de Nimrod. Né? Porque tudo isso você vê que aconteceu ali próximo ao norte da África, Oriente Médio. E já parte desses descendentes de Cã, de Jafé, se tornaram os Mizraim, né? Magog, a região ali da Rússia, subiram um pouco para cima, os descendentes de Jafé. E Cã habitou aquela região do Oriente Médio primeiramente. Sem habitou a região do Oriente Médio primeiramente, Cã a região da África. Essas três divisões. Posteriormente, os semitas, os descendentes de Sem, se apoderaram das terras de Canaã. Passaram a dominar ali a região dos cananeus, cananitas, através de guerra e tal, né? Aí entra a parte bíblica ali, e dominaram a região de Canaã. E Jafé sempre com um negócio com Canaã. Vocês lembram que havia negócio entre o rei Salomão, entre os reis que reinou sobre Samaria, sobre Israel, com o pessoal os descendentes de Jafé. E também com os descendentes de Cã. Só que nunca habitou-se junto, nunca tiveram relacionamento junto. Aí é onde houve um grande período de seca na época de José. E eles seca na região que antes era habitada por Cã, pelos cananeus, e agora tinha sido tomada pelos semitas, tá bom? Estou colocando a coisa em ordem aqui, voltando um pouco atrás. E é quando José foi trazido para o Egito e que começou todas aquelas questões da escravidão do povo no Egito e tal, por causa da seca naquela antiga região dos cananeus, dos cananitas, que agora era dos semitas, de Sem, né? E por causa desse ódio entre esse pessoal, os descendentes de Cã, de Nimrod, que é a mesma linhagem, que acredita que foi dado a eles, né, o direito de governar, e eles querem tomar a força por causa da maldição de Noé lá atrás, né, por causa da castração que Cã e o seu filho teria castrado o avô, né, o pai e avô, respectivamente, é que há toda essa briga, esse problema entre raças
entre povos. Aí tem os hiperbóreos, os atlantes, né? Depois viraram contra os descendentes de Sem. Então você vê que é uma guerra, um problema nascido lá no início do mundo. E que isso desencadeou na Segunda Guerra Mundial, com Hitler perseguindo os judeus. Tem uma razão espiritual, não é só Jesus, porque eles falavam que o judeu matou Jesus. Existe uma questão anterior ainda, que culminou nessas batalhas, que provém de raças arianas, que habitavam regiões da Hiperbórea, que hoje é tido como Antártida, que era uma região fértil, Austrália, ali sul da Austrália. Então você vê que as questões começam a se fechar. Então a Bíblia pode ter algumas questões não claras, né? Ela é verdade, ela traz luz aos fatos históricos. É o principal livro que traz luz. O livro de Enoque e a Bíblia. Todavia, algumas coisas não estão totalmente claras. Tem que se buscar fontes externas, que vem colaborar com a Bíblia ao final, né? E esse ódio desse descendente de Cã, de Nimrod, essa mágoa, essa revolta contra esse descendente de Sem, que manteve uma relação estreita com Jafé também, é a causa de todos os ataques e os ódios hoje. E que se forma essa perseguição e essa tentativa de domínio econômico. Então, esses mesmos descendentes de Nimrod, Semíramis, que adotava politeísmo, adoração a vários deuses, o paganismo, e contrário aos princípios cristãos e os princípios bíblicos, o princípio desse Deus da Bíblia, que no meu entender é um Deus bom, zeloso, mas que exige, cobra limite, cobra obediência, que muitas pessoas não querem e que nem esses seres que eu citei aqui quiseram no passado, é onde nasce toda a controvérsia mundial hoje. Esses descendentes desse mesmo pessoal, Nimrod, Semíramis, Torre de Babel, né, que castrou o pai e o avô, respectivamente, pai e avô, tudo na pessoa de Noé, com o fim de não dividir entre heranças, mais herdeiros. Se nós tivéssemos mais filhos, ia ter que dividir com mais herdeiros. Esse mesmo pessoal quer o planeta para eles, quer o mundo para eles. E esse mesmo pessoal se organiza, são muito organizados. Vocês lembram que Nimrod era um poderoso caçador? Poderoso em obra, em administração. Como que ele administrou essa torre? Que só Deus teve que confundir as línguas, porque senão, sabe-se lá até onde teria ido. Como que isso aconteceu? É justamente porque são pessoas prudentes. Só que para o mal, perigosíssimas. Para o mal. E esse pessoal querem destruir a humanidade. Querem destruir quase toda a humanidade, mantendo poucas pessoas. Porque eles entendem o quê? Que não vai ter que dividir o planeta. Essa fazenda gigante. Eles enxergam o planeta como algumas fazendas. Cada continente seria uma fazenda gigante. Não querem dividir com os descendentes de Cã. Os descendentes de Sem. Entendeu? Então, da onde nasceu essa disputa e esse ódio? Lá desde o céu, quando não quis submeter, Lúcifer, rebelião, que vem, questão que nasceu lá, quando comeu da árvore do fruto e do bem e do mal, e que enganou Eva, e vem essa disputa por poder e por domínio, né? Desse reino chamado planeta Terra, desse reino chamado mundo. E aí vem Lilith, Eva, todas essas questões do jardim, gigantes, anjos, astronautas, que possa ser os mesmos anjos caídos, esses astronautas, que você vê que nas representações dos Anunnakis eles aparecem com asas, com grandes asas. Então esses astronautas, esses Anunnakis, né, os mesmos que usam-se de sortilégios e de outros tipos de tecnologias e acaba usando para o mal, e que povoaram a Suméria antiga, antes da habitação dos babilônios, que foi sucedido pelos babilônios, que gerou nesse mesmo período, um pouco antes ali, a Torre de Babel, sempre com acompanhamento desses astronautas chamados Anunnakis.
e que vem essa batalha, né? E em Abraão nasceu essa fé por um Deus único, que acredita-se que Akenaton também teria implantado, fala que ele adorava o sol, mas possa ser que ele adorava um único, simplesmente ele era monoteísta e acreditava no único Deus, por isso que mataram ele também. Então quando se fala em Deus único ser todo-poderoso, que é aquele que vem antes de tudo, causa ódio nessa gente, nesse pessoal, que quer o quê? Que seja dividida a adoração para os seus descendentes, que seja adorado Thor, Vênus, Hércules, Afrodite, que seja adorado todos esses que eles têm como deuses e deusas, mas na verdade são filhos e netos descendentes de anjos caídos que se rebelaram contra Deus. E eles querem simplesmente adoração, poder, domínio. Então hoje a dificuldade que nós enfrentamos, econômica, mundial, é criada por esse pessoal. Eles criam as crises, criam os problemas, né? Criam as acusações de problemas climáticos. Aí fala que o problema está sendo o pum da vaca, o pum das pessoas, e inventa ludibriações desde o começo lá, quando nasceu em Nimrod esses enganos e antes, como eu citei aqui, e desencadeia hoje em toda a nossa marcha histórica que envolve a Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Nada mais é as crises e os problemas como a semente de Semíramis, de Nimrod, desse pessoal, que são prudentes, muito ligados à ciência, mas que usam a ciência e as descobertas para o mal. E eles estão com esse poderio na mão, que é a cibernética, que é os conhecimentos avançados da tecnologia, que é os nanorobôs, os robôs e nanorobôs, utilizando também da bioquinese, né? E utilizando também de outras coisas mais que não dá nem para falar aqui, como forma de emburrecer a humanidade, manipular. É os mesmos que põem cloro na água para a pessoa beber o cloro e ficar burra, não tem intuição, não enxergar nada com o que chama glândula pineal, o terceiro olho. E são os mesmos que vêm esse jogo, que nasceu lá no princípio, antes de Adão e Eva, antes do jardim, e que veio e vamos ver onde vamos parar. E me parece, tá, como finalizando esse vídeo, que a única saída, por que a salvação é só Jesus? Porque só Jesus salva. Porque ele justamente é o resgate. É o ser que veio para resgatar. Então, se a pessoa não quiser ficar em reencarnações e voltando para cá e voltando, sendo escravo muitas vezes desses seres que dominam, manipulam, assim como cria um porco, eles gostam que os humanos estejam aqui para pagar imposto para ele, para pagar tributos a ele, para pagar, para ser manipulado, para servir como massa de manobra, instrumento de trabalho. Jesus veio para libertar justamente disso, desse sofrimento, dessa roda de reencarnação, e te levar para um patamar, não pelo seu mérito, não pelo seu conhecimento, que nós queremos chegar pelo conhecimento e pelo mérito, mas por mais que estudamos, nós não sabemos de tudo. Tem muita coisa encoberta, muita coisa não revelada. E Jesus quer ser o passaporte, né? O passaporte, aquele que vai te justificar, não por você, mas por ele, crendo nele, através dele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, pelo sofrimento dele, uma vez oferecido. E a proposta dele é justamente essa, a ascensão, porque chama de céu, um patamar superior, longe da interferência e da influência desses seres, né? Então são muitos seres gulosos e gananciosos, a não ser aqueles que vêm para uma missão, preparados para uma missão, que assumem por querer, por escolher vir para uma missão de reencarnação, de fazer algum trabalho não terminado, tudo em consonância com Deus. Muitos possam ser que sejam convencidos erroneamente a ficar reencarnando, e muitos são e ficam nessa roda porque não alcançou a luz. O resgatador, aquele que fez frente e oposição ao enganador do início, ao ludibriador, é justamente Jesus.
Então por isso que fala Jesus é salvação, Jesus é salvação. Porque ele nos justifica. Ele nos justifica. É como se alguém tivesse um grande crédito, você comete um delito, algo terrível, qual vai ser condenado, vai ser julgado, e aparece alguém que tem bônus de sobra e fala, não, eu pago pelo crime dele, eu pago pela pena dele, eu suporto. Ele é caído, sim, em ignorância, sim, mas eu tenho para cobrir. Vamos imaginar uma fiança? Eu pago a fiança dele, ele sai livre. É isso que é a proposta de Jesus para nós. É o que eu pude entender de uma forma muito resumida, muita coisa em pouco tempo. Me desculpe aí, e algumas vezes troquei alguma palavra, dei uma segurada, porque são muitas informações para ser sintetizada em um vídeo como esse, de 1 hora de duração. Tá? Obrigado você que esteve até aqui. Pode sugerir outros temas, já tenho uma sugestão, falar sobre bioquinese. Qualquer momento eu irei falar. Eu estou estudando também para outros assuntos, por isso tenho gravado poucos vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixe o seu like, curte, compartilhe esse vídeo com quem gosta desses temas, desses assuntos. Com certeza vão agradecer muito. Foi sintetizado aqui, resumido aqui. Você vê a história toda mundial, tá nesse resumo. É daqui que veio todos os problemas mundiais, antigos, médios e novos, contemporâneos. É de todas essas questões essa disputa, nascido desde a Arca de Noé e até anteriormente dela. Referências, você vai encontrar o que eu falei, Bíblia e livro de Enoque são as principais referências disso tudo. E alguns outros exemplos compilados de alguns outros livros, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.